Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém diz a palavra pirâmide, eu aposto que a primeira coisa que vem à sua cabeça é o Egito, correto? Mas você sabia que existem pirâmides em vários outros lugares do mundo e que, inclusive, compartilham algumas propriedades e mistérios? Até na congelada Antártida, uma estrutura piramidal foi encontrada. O que será que ela esconde? Será mesmo uma pirâmide? Eu sou o Benjamin, tô de volta a Fatos e vamos nessa porque aqui tem conteúdo. Presta atenção. As pirâmides mais famosas do mundo, sim, estão no Egito. São famosas principalmente pela forma com que foram encontradas, assim como pelas múmias e também pelos tesouros que vêm sendo descobertos nas regiões do entorno do Planalto de Gizé, desde o fim do século XIX. As três maiores estruturas compõem o complexo de Gizé, que é formado pelas pirâmides destinadas aos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos, respectivamente pai, filho e neto, que reinaram por décadas. Além destas pirâmides familiares, há várias outras conhecidas, como a de Djoser, que foi construída na mesma estrutura que as mastabas. Mastaba, que significa casa eterna, é um tipo de túmulo de forma retangular, feito de pedras. Eram escavadas câmaras funerárias abaixo da base das edificações para que fossem colocadas as múmias. Com base no mastaba, a pirâmide do faraó Djoser, da terceira dinastia, foi construída. Diferentemente das pirâmides de Gizé, que possuem seus lados mais lisos, por assim dizer, pirâmides como a de Djoser possuem enormes degraus, perfazendo suas laterais. Do outro lado do Oceano Atlântico, a 11.500 quilômetros, na planície de Yucatán, no México, encontra-se o templo de Kukulcán, a maior estrutura de Chichén Itzá, uma antiga cidade maia que viveu seu auge no final do século IX da era cristã. Observe que, em termos de datas, cerca de 3.500 anos separam a civilização maia dos egípcios da era de Djoser. Assim mesmo, indiferentemente da distância física e também dos períodos, ambas as pirâmides de Djoser e de Chichén Itzá compartilham um formato semelhante, que é chamado de pirâmide de degraus. Longe do México e do Egito, no norte do Camboja, encontra-se uma maravilha da antiguidade, conhecida como Ko Ker. Ela foi a capital do Império Khmer de 928 a 944 d.C. De fato, Ko Ker foi uma capital temporária, uma vez que o rei Yavarman IV, provavelmente após ter usurpado o trono em Angkor, fez dela sua moradia e capital por alguns anos. Naquela época, ele mandou erguer o templo Prasat Thom, uma das mais importantes estruturas antigas do Camboja, ao lado da própria Angkor, onde se encontra o templo de Angkor Wat. O interessante de Prasat Thom é que seu formato piramidal tem as mesmas características do templo de Kukulcán e do túmulo de Djoser, isso é, uma pirâmide de degraus. E a pergunta que não quer calar é: como é que civilizações tão diferentes, tão distantes entre si e sem conhecimento uma da outra, construíram estruturas tão semelhantes? É óbvio que Kukulcán, no México, tem características mais modernas em sua arquitetura, mas assim mesmo é um tipo de pirâmide de degraus, considerando os recortes em suas laterais. E não só essas pirâmides com esse estilo são conhecidas. Há a pirâmide de Tikal, do Sol, ambas também no México, que foram construídas por diferentes pessoas em diferentes épocas, mas que sempre trazem a mesma dúvida: quem as construiu? Por mais que digam que foram os próprios povos daquelas civilizações, a coisa torna-se algo incrível ao analisarmos as ferramentas que haviam disponíveis em suas respectivas épocas, assim como o tempo que precisaram para construir aqueles monumentos. De qualquer forma, pessoal, é honesto de nossa parte dizer que aquelas civilizações, desde o México ao Egito, do Camboja ao Templo de Borobudur, na Indonésia, possuíam algum tipo de conhecimento muito avançado, bem como uma visão futurista em relação à durabilidade de suas construções.
O que sabemos sobre a construção desses monumentos vem de papiros e inscrições, geralmente feitas até mesmo nas paredes de algumas pirâmides. Porém, nem sempre tais informações são perfeitamente compreendidas ou traduzidas, o que sempre traz mais dúvidas do que respostas. Por outro lado, há locais no mundo que são um completo mistério. Em Ohio, nos Estados Unidos, por exemplo, há um local denominado o Grande Montículo da Serpente. Esse montículo, na verdade, é uma espécie de efígie desenhada em um morrete e na forma de uma serpente, datada do ano 1070 d.C., que certamente foi construída por pessoas que viviam naquela região. Contudo, não se sabe quem eram e nem o porquê de terem construído. Foram encontrados diversos artefatos em antigas sepulturas espalhadas ao redor do Montículo da Serpente, mas parece que pertenciam aos povos diferentes que habitaram a região em épocas distintas. Enquanto isso, na Antártida, o continente mais gelado e misterioso da Terra, restos de uma enorme estrutura de pedra e outros artefatos estimados em 4.000 anos foram encontrados por cientistas da Universidade de Wyoming. De acordo com o líder da equipe, o geólogo Scott Amundsen, o achado foi literalmente acidental, quando um de seus alunos tropeçou em um bloco pentagonal perto da geleira de Doubleday. Ali estavam os escombros de um edifício de pedra, com aproximadamente o tamanho do antigo anfiteatro romano. Os pesquisadores também encontraram umas fundações de uma enorme estrutura de colunas que podem ter alcançado 30 metros de altura. Além disso, foram também encontrados vários artefatos, como moedas, com as figuras de pinguins e um réptil não identificado, cascas de amendoim, bastões similares a tacos de beisebol e bolas feitas de couro de foca. Todos os objetos encontrados estavam em ótimo estado de conservação, uma vez que o clima seco da Antártida os preservou durante todo esse tempo. Que civilização seria aquela? Bom, uma coisa parece certa. Eles gostavam de praticar um esporte que usa tacos e bolas, como o beisebol. A equipe de Scott continua trabalhando no sítio e em busca de respostas. Nos lugares mais remotos da Antártida, às vezes surgem anomalias que alguns acreditam se tratar de evidências de um passado remoto, de alguma civilização que tenha vivido na região. Em um mapa de 1513, desenhado pelo navegador, cartógrafo e geólogo otomano Piri Reis, a costa da Antártida é apresentada sem gelo, algo que chamou a atenção dos geólogos modernos. Por que a região estaria sem gelo, já que, segundo a ciência aponta, o continente está congelado há milhares de anos? Não é à toa que o mapa de Reis é bastante controverso, mas em sua época, o cartógrafo alegou ter copiado a amostra de seu mapa de um documento muito antigo que se encontrava na Biblioteca de Alexandria. Algo que não consta no mapa de Reis é uma montanha localizada nas regiões centrais do continente, que chamou bastante a atenção de estudiosos e teóricos da conspiração por causa de seu formato piramidal. Ela foi avistada pela primeira vez na Expedição Antártica Britânica entre 1910 e 1913, mas, sem explicação, a coisa foi mantida em segredo, pelo menos até um internauta, por meio do Google Earth, encontrar essa anomalia e postar nas redes sociais, sugerindo se tratar de uma pirâmide. O formato é bem próximo, sem dúvida, mas isso pode acontecer na natureza. O problema, neste caso, são as dificuldades de se chegar ao local e os custos envolvidos com o risco de encontrarem apenas uma montanha congelada e nenhuma pirâmide. Bom, o mistério acerca do lugar, portanto, continua. Sobre as civilizações que um dia pisaram no chão da Antártica, não é difícil imaginar que, numa era distante, quando ainda não havia gelo em certas regiões, possam ter havido, sim, vilarejos cheios de vida, especialmente nômades, que vagavam o mundo em busca de alimento em um lugar melhor. E aos poucos, como as ruínas e os artefatos encontrados por Scott Amundsen, novas evidências vão aparecendo na superfície, a fim de contar um pouco mais sobre a história da humanidade. Obrigado por assistir, um forte abraço, até a próxima.